O vídeo de hoje está um pouquinho diferente. O vídeo de hoje não é no meu escritório, tá? Sem meus livros, sem meu microfone, mas aqui eu continuo em casa. Aqui eu estou na sala de cirurgia da minha clínica. E aqui a gente realiza procedimentos ambulatoriais, procedimentos pequenos, transplantes capilares, que inclusive logo mais eu vou fazer, transplantes capilares, cirurgias ginecológicas pequenas, cirurgias plásticas pequenas, tá? Como inclusão de prótese, lipoaspirações de pequenas regiões, tudo feito sob sedação. E a inspiração para esse vídeo surgiu de um bate-papo que eu estava tendo aqui com um colega cirurgião, um transplante capilar hoje, sobre como a segurança vem sendo colocada de lado com essa expansão de tantos procedimentos estéticos, dessa medicina mais voltada para a estética. E veja bem, eu não tenho problema nenhum com isso, acho muito bom, muito válido. É um mercado que cresce e é oportunidade de trabalho para nós médicos. Ganha-se muito bem nessa área, mas junto com isso, com essa necessidade financeira que vem, não tenho nenhum problema, também nem vou ser hipócrita de dizer, a medicina ela é uma profissão e a gente faz disso o nosso meio de ganhar a vida. Então a gente tem que ser bem remunerado. Mas talvez atualmente a gente está passando um pouco do limite. A gente não, mas o marketing talvez às vezes passa um pouco do limite, porque se você é médico, você já deve ser bombardeado todos os dias por necessidade de pacientes high ticket, alta captação. Parece que hoje em dia, se você é médico, você não está ganhando 100 mil reais por mês, você é um fracassado. E não é bem assim, tá? Mas a medicina estética, ela tende muito para esse lado marqueteiro, é uma visão pessoal minha, e junto com isso, essa necessidade do lucro, ela vem atrelada a economias em áreas essenciais. E aí eu vou chegar onde eu quero talvez começar o vídeo, que é na segurança. Procedimentos estéticos estão sendo feitos cada vez em locais menos seguros, menos preparados. A formação médica está cada vez mais rasa, cada vez menos vagas de residência, cada vez menos segurança oferecida para o paciente. Então, para começar a entrar no ponto principal, tem uma frase que eu gosto muito. Não é uma frase minha, mas quando ouvi, eu pensei, faz todo sentido. Que é assim, a frase diz o seguinte: aquele que nada sabe, nada teme. Olha, quando a gente vê os absurdos que acontecem aí, complicações de cirurgias, complicações que poderiam ser facilmente evitadas, eu vejo que essa frase é muito real. Cirurgias plásticas sendo feitas em ambientes totalmente despreparados, pacientes sendo sedados em locais totalmente inapropriados. E aqui é onde eu tenho mais proficiência para falar, aqui é onde eu tenho mais segurança para falar. Porque isso aqui, esse ambiente que eu estou aqui, é um ambiente seguro para a gente fazer uma sedação. Para qualquer que seja o procedimento, menor que seja o procedimento. Não é porque o procedimento é simples e o paciente vai ser sedado que não vai acontecer nada. O primeiro ponto que você tem que saber é que sedação é um ato anestésico. A sedação, ela é muito diferente de tirar um cochilo, de dormir um soninho. Se você já passou por anestesia geral alguma vez, e o anestesista, para simplificar ali, ele não vai te dar uma aula minutos antes de você ser anestesiado, falou que você ia dormir um soninho confortável, ele só estava simplificando ali, tá? Porque o médico anestesista sabe muito bem a diferença entre o sono
e a hipnose, né, que é um dos pilares da anestesia, a sedação. E você, mais uma vez, que já tomou uma anestesia ou já foi sedado, você sabe muito bem a sensação e como isso é diferente de uma noite de sono. Para quem nunca passou pela experiência, certamente já conversou com alguém, mas eu vou tentar exemplificar as duas situações. Durante uma noite de sono, nós temos, às vezes, capacidade de formação de memória, né? As pessoas são capazes de sonhar e, principalmente, têm noção da passagem de tempo. Durante uma noite de sono, às vezes uma pessoa vai dormir muito cedo e acorda muito tarde, vai dormir 6 horas da noite e acorda 10 horas da manhã do outro dia, ela tem noção de que dormiu aí quase 16 horas, 16? 6, 12, 4, 16, dormiu aí 16 horas quase, e tem essa noção de passagem de tempo, tem capacidade de formação de memória, sonha. Durante a anestesia, praticamente cortaram a linha de edição, né, da sua vida, e você simplesmente não viu o que aconteceu ali. Quando você vai ser anestesiado, muitos pacientes acordam do procedimento perguntando que horas que vai começar a cirurgia. Então, o ato anestésico, do ponto de vista técnico, e aqui, como a gente está no YouTube, eu estou no meu canal, e eu posso me prolongar o quanto eu quiser aqui, o sono, a gente está falando de uma atividade subcortical, né? Pensando do ponto de vista anatômico cerebral. A gente está interferindo em regiões inferiores ao córtex cerebral. Na anestesia, a gente está inibindo a aferência, a chegada de estímulos corticais, estímulos onde a gente vai processar, onde a gente vai receber estímulos dolorosos. Então, o ato de ser sedado, o ato de ser anestesiado, até do ponto de vista anatômico, é diferente de onde a gente está, quando a gente está falando de sono. Então, é muito, volto a dizer, aquele que nada sabe, nada teme. É errado, conceitualmente falando, dizer que uma pessoa sedada está dormindo. Ela não está dormindo. Tanto é que uma pessoa sedada, bem sedada, se você chamar ela, ela não vai acordar. Uma pessoa que está dormindo facilmente acorda. Então, esses pontos me levam a um segundo, esse primeiro ponto me leva a um segundo ponto, que é que o ato anestésico, o ato de sedar o paciente, é um ato de um médico especialista. E aqui eu trago uma outra coisa que eu vi uma vez e dei risada até, porque achei... Eu achei que era brincadeira. Eu achei que a gente estava no 1º de abril e não era. Era um curso de pós-graduação em sedação. E eu olhei aquilo ali e eu falei, não pode ser. E era um curso para profissionais não médicos. O maior absurdo ainda. Mas durante a formação médica, até durante a residência médica, durante a formação médica, a gente tem muito pouco contato com anestesia, pelo menos assim, não posso falar por todas as faculdades do Brasil. Mas quando eu me formei entre 2007 e 2012, eu tive muito pouco contato com anestesia. Mesmo durante os estágios cirúrgicos, a anestesia era uma coisa que acontecia por trás de uma barraca, né, por trás de um pano que você colocava ali, como os anestesistas gostam de falar, como nós gostamos de falar, é a barreira hematoencefálica, né, a barreira entre o sangue e o cérebro. O cérebro fica conosco, o sangue fica do lado de lá. É uma alusão a uma estrutura que a gente tem, a barreira hematoencefálica, e é só uma brincadeira aqui, né, trazer uma coisa do meio médico. Mas a anestesia, até hoje, ela é vista como um ato meio oculto para profissionais, para especialistas não anestesistas, né? Mesmo o cirurgião que convive direto com anestesistas, ele não tem muita noção do que é feito ali, porque vai um na veia, porque vai um gás, o que a gente faz, controle agudo de frequência cardíaca, pressão arterial, né? O entendimento da fisiologia do médico anestesista é algo muito profundo. Inclusive, é algo que facilitou muito a minha vida quando eu fui para a nutrologia, porque a fisiologia humana é uma só. E quando a gente fala da fisiopatologia, da fisiologia do paciente anestesiado, principalmente as mudanças na fisiologia respiratória, elas já vão exigir
um background muito grande, aí, um conhecimento muito grande da fisiologia humana normal, então isso facilitou muito minha vida. Mas eu não quero divagar aqui sobre isso. Eu quero dizer que o ato da sedação, eu estou querendo enaltecer a importância do ato, a importância de você, que é paciente, questionar o médico que vai fazer algum procedimento, está oferecendo para fazer um procedimento na clínica, numa salinha de procedimento, numa mesa de procedimento de consultório, numa maca elétrica ali, ele vai assim, não, você toma um comprimidinho aqui, você vai dormir e eu faço, você não vai sentir nada. Questione o médico. Fala assim, poxa, eu vou ser sedado e quem é o médico anestesista que vai me sedar? Menosprezar o ato de sedação é um atestado de desconhecimento, tá? Na minha opinião. E se tiverem outros médicos aí que queiram debater sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu não tenho problema nenhum, eu posso apresentar os meus pontos de vista, como já estou apresentando aqui, mas eu queria realmente estimular esse debate e aconselhar. Se você é médico e faz procedimentos no consultório, sob sedação oral, num ambiente pouco preparado, volto a dizer, isso aqui é o que a gente precisa para ter segurança. O que eu tenho aqui? Um monitor multiparamétrico com um capnógrafo, tá? Que a gente mede os gases exalados, a quantidade de gás carbônico exalada na hora da respiração é uma medida indireta do débito cardíaco. Quanto sangue o meu coração está mandando para o meu corpo. Isso é uma medida muito valiosa. Aqui eu tenho até mais do que preciso, né? Aqui eu tenho um aparelho de anestesia, um ventilador mecânico de uma marca super boa, o GE, é um aparelho de entrada, mas eu praticamente comprei praticamente para não usar, tá? Mas isso aqui é para ter segurança, caso um paciente precise ser entubado, precise de ventilação, suporte ventilatório, módulos complexos, tudo que tiver aqui, tudo que precisar eu tenho à disposição. Bomba de infusão, aqui eu tenho aspirador cirúrgico, aspirador de ponta flexível, ponta rígida, bisturi elétrico para a realização das cirurgias, cortina de ar, cortina bacteriostática. Esse armário aqui, que é meu xodó, eu tenho aqui tudo, foi eu que desenhei todas as gavetas aqui, então fica tudo muito organizado, eu tenho tudo à mão, eu sei o que está em cada gaveta, porque na hora do caos, do desespero, que graças a Deus nunca aconteceu aqui, você tem que saber onde está tudo. Então, o que é que a gente precisa? Além de tudo isso aqui, para oferecer essa segurança, o principal perigo que a gente vê é problemas de via aérea. O paciente sedado ele pode entrar em apneia muito rápido. E tem um caso muito icônico, né, aqui em São Paulo, de um paciente que infelizmente veio a óbito durante uma sedação oral feita num transplante capilar. Tá? Ele foi fazendo uma clínica que tinha nenhuma estrutura, tá? O paciente foi sedado com dormonide por via oral e durante o decúbito ventral, sobre o perfil do paciente, era um paciente forte, um paciente com percentual de gordura muito baixo, e ao receber um sedativo via oral, ele fez um nível sérico, né, muito alto, muito rápido. Por quê? Quando a gente toma um medicamento por via oral, quando ele vai ser absorvido, ele tem compartimentos que ele vai ocupar. O nosso corpo, ele internaliza para os tecidos o conteúdo da corrente sanguínea de maneiras diferentes, em velocidades diferentes. Então, a gente tem um compartimento central, que a gente chama de biofase, né, onde o medicamento vai fazer o efeito dele, ele vai exercer o efeito terapêutico, e a gente tem os compartimentos secundário e terciário. E a gordura, ela entra como um compartimento terciário, que vai dividir um pouco dessa medicação, vai sequestrar um pouco dessa medicação, fazendo com que os níveis séricos na biofase não sejam tão altos. Como ele tinha pouca gordura, o que aconteceu? Essa medicação via oral fez um nível sérico muito alto. E como eu tinha falado, qual é o risco? Apneia, parar de respirar. O paciente estava de cabeça para baixo, ninguém estava monitorando ele estava, na verdade, o que corre aí na rádio peão é que ele estava com um oxímetro no dedo, só que era um oxímetro que não estava conectado a um monitor, era um oxímetro que dava os valores no próprio aparelho. E ele estava de cabeça para baixo, né, com o rosto no travesseiro, com os campos cirúrgicos em cima, e só foi constatado que ele estava em apneia
quando o sangue que estava na cabeça, ao invés de vermelho, começou a ficar com a cor vinhosa, começou a ficar preto, né? O sangue sem oxigênio, o sangue hipóxico sem oxigênio, ele começa a ficar muito escuro, começa a ficar cor de vinho, até ficar meio preto mesmo. E aí desviraram o paciente, começaram manobras de reanimação, mas o paciente já tinha ido a óbito há muito tempo. Nessa ocasião, até nem o médico estava na sala, tá? Então, uma tragédia, né, sem tamanho, mas essa com desfecho fatal, infelizmente, mas problemas que muitas vezes não fatais ou que chegam a ser muito próximos disso, acontecem e tendem a aumentar a ocorrência, porque cada vez mais tenta se banalizar, cada vez mais os médicos estão com uma formação pior, não tem vaga de residência para todo mundo, então banaliza-se a execução do ato cirúrgico, do ato anestésico, e quando a gente fala da necessidade financeira e o médico tem que ter sucesso, tem que ganhar muito dinheiro, a economia ela acaba recaindo sobre itens de segurança. E aí, a primeira coisa que o médico que está indicando o procedimento opta é por fazer num ambiente menos complexo, onde ele vai ter que desembolsar menos, né, vai ter menos custos e vai ter uma margem maior. Tá? Então, isso para mim é muito preocupante. E eu não tô fazendo esse vídeo aqui para me gabar de nada, porque isso aqui eu fui até bem chato, né, com os meus outros sócios aqui, quando a gente foi montar a estrutura, porque o único anestesista sou eu. Então, essa questão de segurança, essa questão de cautela, excesso de cautela, o anestesista sempre é visto como um médico que está lá cheio de cautela, cheio de medo das coisas acontecerem, mas nós somos a especialidade que realmente olha pela vida do paciente durante o ato cirúrgico, durante a realização de um procedimento. O médico anestesista, ele está lá só para cuidar daquele paciente. Então, anestesia, sedação, anestesia geral é só com o médico anestesista. O médico anestesista, após a formação em medicina, a gente ainda passa 3 anos de residência só fazendo anestesia e, pasmem, ainda tem gente que sai mal formado, tem gente que sai fazendo aí umas atrocidades aí que chega a ser inacreditável. O vídeo já está ficando meio longo aqui, tô vendo aqui quase 17 minutos, vão ter alguns cortes aqui, mas eu acho que eu divaguei um pouco demais, mas eu queria trazer esse vídeo como um alerta, talvez, à população, certo? Que anestesia não é só um soninho, anestesia é coisa séria, anestesia é ato de médico especialista, certo? E conheçam seus anestesistas. Se você vai passar por uma cirurgia, se você vai passar por um procedimento sob sedação, busque saber quem é seu médico anestesista. Você tem direito de escolher o seu médico anestesista, tá? Não abram mão disso. Anestesia é coisa séria. Muitas vezes a anestesia é mais arriscada do que o próprio procedimento, tá? Você ser sedado, o ato da sedação, ela pode induzir riscos que são inerentes à sedação e não ao procedimento. E você precisa de alguém ali para olhar só por você. Eu gosto de pensar que se o médico está menosprezando pequenas coisas, eu não sei como é essa frase, na verdade eu ia tentar explicar uma frase aqui, mas que é em inglês, mas ela diz assim, né? Também não é uma frase minha, eu li em algum livro, ela dizia assim, the inattention to details is the hallmark of mediocrity. Que é a desatenção, né? O menosprezo aos detalhes é a marca da mediocridade. Não busquem médicos medíocres, tá? Busquem médicos bons, bem formados, e se esses cobram um preço mais alto, talvez seja o preço justo. Não balizem
ou pelo menos assim, não queiram realizar sonhos às custas de baixos custos, às custas de se submeterem de se exporem a ambientes pouco seguros, porque isso pode custar a sua vida. Meu muito obrigado se você ficou até aqui. Eu queria dizer que eu vou deixar aqui nos comentários as minhas redes sociais e queria pedir para você deixar seu comentário, o que você acha disso, você já passou por algum procedimento sobre anestesia ambulatorial, você sabia que ter bastante coisa assim para receber uma sedação era necessário? Vamos trocar essa ideia, vamos estimular esse debate aí, porque em grupos de anestesia a gente está sempre vendo aí atrocidades sendo feitas aí em ambientes pouco preparados, e a gente sempre vê assim, fala, poxa, mas era só ter isso, era só ter aquilo, uma bobeira, por uma bobeira uma vida se vai. Bem, meu muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo vídeo.